Bom, pessoal, então tudo que a gente viu nos vídeos lá atrás, nas aulas lá atrás, nós estávamos falando sobre o marco inicial em relação ao controle interno da qualidade. Então nós tivemos, né, o primeiro marco lá atrás com Levin James, e depois o segundo marco então foi quando nós começamos a ter os trabalhos de Westgard, o nosso famoso Westgard. Então, isso aconteceu mais ou menos ali a partir de 1950, quando um conjunto de laboratórios foram começando a trabalhar com os conceitos de Levin James. Então, nós partimos da proposta de que o Westgard ele veio para criar algumas regras para nos facilitar como interpretar esse gráfico de Levin James, porque os resultados iam sendo dosados, iam sendo recebidos, eles vão sendo plotados no gráfico, ali a gente consegue calcular os parâmetros de média, desvio padrão, coeficiente de variação, índice de desvio padrão, mas aí o que fazer com isso, né? Então foi muito importante esse trabalho de Westgard, que ele nos dá uma luz para saber o que fazer com esse gráfico. Então, em 1981, tem o primeiro trabalho dele publicado. Porém, gente, há bem mais tempo atrás ele já tinha começado a trabalhar com isso. Mas foi apenas em 1981, então, que ele publicou esse trabalho e aí a gente começou a trabalhar com as regras de Westgard. Falando em regras de Westgard, nós temos o nosso vídeo falando de cada uma dessas regras, tá? Então aqui eu vou passar bem rapidinho, mas vocês podem ir lá assistir esse vídeo para quem não fez parte dessa nossa aula aqui, para saber um pouquinho mais sobre as regras, tá? Mas daí o que acontece? O Westgard veio e propôs 6 regras básicas da que ele chamava, né? Que é a regra 12S, 22S, 13S, 41S, R4S e 10X. Mas nós sabemos que nós temos mais regras de Westgard, mas inicialmente ele veio e propôs essas regras. Então, para quê? Para conseguir mostrar visualmente como é que o nosso desempenho está. Então, aqui a gente pode verificar, né? Vamos achar um outro ponto aqui com regra. Ele pôde, então, aqui, ó, por exemplo, nós tivemos no ponto 32, né? Que é esse ponto que está aqui acima, em que a gente teve uma regra infringida, que é a regra 13S, uma regra de rejeição, que fala que um único ponto ultrapassou 3 desvios padrões, né? Então, como ele está acima da média, ele infringiu esse resultado em uma tendência positiva. Então, essas regras veio para nos orientar e para que a gente saiba também qual a ação que nós vamos tomar frente a elas. E aí a gente pode acompanhar através do fluxograma que ele deixou, que aí a gente vai ver lá no nosso videozinho de interpretação do fluxograma proposto por Westgard, tá? Bom, pessoal, é muito importante, então, que a gente faça o cálculo da nossa média própria, do nosso desvio padrão próprio, para aí, então, poder aplicar as regras de Westgard no nosso gráfico de Levin James. Por quê? As regras de Westgard, elas são propostas, tá? A partir do momento que a gente tenha esse nosso valor conhecido e não trabalhe com os valores de bula. Por quê? Como a gente já viu em vários vídeos e eu sempre faço questão de reforçar, o desvio padrão do nosso provedor, ele é alargado. Então, isso vai fazer com que a gente tenha falsos resultados. Então, é mais ou menos assim, nós estamos utilizando somente o valor de bula, é mais ou menos se o gráfico falasse, eu estou querendo te enganar, lá. Mas por quê? Porque a gente não consegue realmente ver isso, tá? E assim, às vezes parece uma coisa muito óbvia de eu estar reforçando isso para vocês, mas a gente ainda vê que muitas pessoas têm dificuldade nessa interpretação de como fazer, o que fazer e tudo mais. Então,
a gente precisa ter uma forma de auxiliar, né? Uma forma de verificar isso com mais tranquilidade, porque as regras, gente, ela não vem para dificultar, ela vem sim para que a gente possa saber como fazer e fazer de uma forma bem mais fácil. Bom, pessoal, como vimos então nas aulas anteriores, nós já estamos craques em saber como a média própria é calculada, como o desvio padrão é calculado, como o coeficiente de variação, o índice de desvio padrão é calculado. Então é muito importante a gente saber a teoria disso, né? E aí a gente tem software como o Quint que facilita e faz esses cálculos pra gente e mostra isso de forma muito simplificada. Mas para que isso, Fabiana? Por que eu falo, gente, que é muito importante que a gente tenha um programa? Porque daí a gente pode se concentrar em realmente estimar a exatidão, o bias e o erro total desse nosso sistema analítico, dessas nossas dosagens, desse nosso analito. Por quê? É como, então, a gente pode avaliar o nosso sistema analítico ou um novo sistema analítico. Porque é muito importante que a gente tenha exatidão. Não basta somente ficar repetindo um valor. Eu tenho que repetir esse valor e esse valor ele tem que estar o mais próximo do valor correto. E aí a gente começa a verificar como é que está o nosso sistema. E qualquer intercorrência nós começamos, né? Nós podemos começar a ter um erro sistemático em relação a isso. E aí, como que a gente pode calcular, né, esse nosso erro sistemático? Como a gente pode calcular o que a gente chama de bias? Nós podemos calcular ele através da questão do controle externo da qualidade. E no controle interno da qualidade, nós podemos avaliar, então, a nossa média própria em um determinado tempo, com a média própria do nosso grupo parceiro que utiliza as mesmas condições do nosso sistema analítico. Então, pode ser pelo meu provedor de controle interno, controlar PNCQ, Unity. Então, é o mesmo grupo em um determinado tempo, no mesmo tempo, na verdade, que a gente está verificando isso, que a gente está todo mundo fazendo esses mesmos análises e que a gente possa comparar. Então, assim, a gente tem o nosso bias, né? O nosso erro, que a gente chama também de erro sistemático. E aí, a gente faz o quê? O cálculo do nosso erro total. E o que é o erro total? O que é o erro analítico? Nada mais é que a soma do nosso erro sistemático com o nosso erro aleatório. Onde, lembrando, o erro sistemático, ele vai verificar a veracidade do sistema analítico. E o erro aleatório, ele vai verificar a precisão, que a gente consegue avaliar ali através do coeficiente de variação e depois da multiplicação pelo intervalo, né, pelo nível de significância. Então, como o exemplo que a gente falou do 1,65. E por que é importante, então, que a gente tenha esse cálculo? Por que é importante a gente conhecer isso? Porque, gente, o nosso sistema analítico é feito dessa soma. Então, não adianta eu só dosar e ver se deu dentro da minha bula. Não adianta eu dosar e não saber o meu valor real. Não adianta eu conhecer o meu valor real e dosar e não saber o que fazer, não aplicar as regras de Westgard, não acompanhar, não fazer a análise, né, mensalmente, quinzenalmente, trimestralmente, igual você colocar no seu procedimento da qualidade. Então, nós precisamos conhecer esse erro total dessa soma. Só assim a gente realmente vai estar fazendo um controle interno da qualidade corretamente. Fora isso, nós estamos batendo bula, nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo dinheiro. E aí, o que eu mais escuto é: Fabiana, o controle, a qualidade, é muito caro, o controle interno da qualidade é muito caro. Gente, caro é não mensurar a não qualidade.
né? Quantas vezes eu repito, por que eu repito? É o meu sistema analítico, eu tô perdendo reagente, se eu não tô... Isso é caro. Então, você já colocou isso na ponta do lápis? Então, isso é muito importante. Então, nós precisamos fazer todos esses pontos para chegar no nosso final. Para quê? Para que a gente possa evoluir. Tendo, então, o conhecimento de cada um desses nossos dados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar na parte da especificação da qualidade analítica. Né? Então, de posse tudo isso, a gente vai entrar nessa especificação que a gente vai poder comparar, vai poder ter a nossa meta e todas as nossas outras questões. Que aí a gente vai falar resumidamente sobre especificações da qualidade ali no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Vamos comigo lá!